Fala, galerinha! Entramos aí agora nas funções inorgânicas nas partes dos sais, tá? O que são os sais? Gente, os sais são aqueles caras que vão surgir da neutralização entre um ácido e uma base, tá? Então, o ácido vai liberar OH+, a base vai liberar OH-, e aí forma água. E aí vai gerar um cátion que vai ser produzido que vai vir da base e um ânion que vai vir do ácido. E esses dois caras sofrem atração, tudo bem? Então vamos ver isso aí mais detalhadamente agora na parte dos sais. Antes de começar, já falo para você aqui, ó, tá vendo esse cubinho aqui? Tá vendo esse cubinho aqui? Isso aqui é um cristal de cloreto de sódio, gente. Ele é um cubo, ele cresce na forma cúbica, bem cristalizadozinho, tá? Então a química da neutralização e os cristais que moldaram a história. Então, são cristais. Os sais são todos formados de cristais. Então, vamos lá. Inicialmente, a historinha para vocês entenderem que o ouro branco, né? Uma moeda de troca na história. Antes das refrigerações, o cloreto de sódio era a única forma de preservar carnes e alimentos, né? E seu valor era inestimável. Por quê? Porque a gente salgava e tirava a água do sistema e a falta sem água, as bactérias não se reproduziam e o alimento se conservava. E a palavra deriva do salus, né? Cota de sal dada aos soldados romanos como forma de pagamento, né? As rotas comerciais, as guerras foram travadas, travadas estradas, né? Na Via Salaria, na Itália, foram construídas exclusivamente para transporte do sal. Então, sal era sinônimo de grana, beleza? Então, vem aí, salário vem de sal. Mas, de fato, o que é um sal, né? A definição que a gente pega pode começar lá em Arrhenius. Segundo, né, é um composto iônico que, em solução aquosa, sofre dissociação. Eles liberam pelo menos um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Então, é um processo que sofre o quê? Dissociação, liberando um cátion e um ânion. Um cátion e um ânion. Tá? Então, os sal são formados de cátion e ânion. Então, definição do sal. Definição. Formados de quê? Formados de cátion mais ânion. Beleza? Então, esses aí são os sais. Se a gente pegar aqui, ó, isso aqui que eu estou mostrando para vocês é a água circulando em volta do sal, ok? Esse aqui é um processo chamado de solvatação. Solvatação. E essa solvatação é que dá o termo para gente aquê. Então, eu tenho aqui, ó, aquoso e aquoso. Esse aquoso significa que a água está em volta dos cátions e ânions, segurando os cátions e ânions. Então, é isso que significa o termo aquê, quando a gente joga em meio aquoso, tá? O sal, ele geralmente vem do encontro de um ácido e uma base. Então, para gerar um sal, nós precisamos fazer as reações de neutralização, tudo bem? Então, salificação ou uma reação de neutralização, ok? Então, eu tenho um ácido mais uma base gerando sal e água, ok? Para o nosso exemplo aqui, o ácido clorídrico com hidróxido de sódio, e aí forma para a gente o sal, que será o cloreto de sódio, e a água.
ok? Então, sempre vai formar aí pela neutralização de um ácido de uma base, certo? Lembrando que o ácido libera H+, e Cl-, a base dissocia OH- e Na+. Esses aqui geram a água e esses aqui sofrem atração, gerando o sal. Mas como fica em meio aquoso, eles vão ficar em solução dissolvidos. Tudo bem? A classificação quanto à neutralização. Então, o sal, ele pode ser neutro. O que significa ele ser neutro? Que ele não possui nem H+, nem OH- na estrutura. Então, olha aqui, ó. Eu olho para aqui, eu tenho o NaCl, eu tenho o K2SO4, eu tenho o NaNO3. Não tem nem H+, nem OH-, é formado exclusivamente de cátions, e ânions, ok? Na+ e NO3-, exclusivamente de cátions e ânions, certo? Então, é um sal neutro, e isso tem a ver com a classificação, tudo bem? Não confunda com reatividade. Um sal, quanto à neutralização, é considerado um hidroxissal. Então, ele vai vir da neutralização parcial de uma base. Então, eu pego aqui, ó, CaOH2 mais HCl. O que vai acontecer? Um H+ aqui vai reagir com um OH- aqui e vai sobrar para mim um OH- da estrutura. Então, eu vou formar a água e eu vou ter o CaOHCl. Pouco aparece para gente, mas é um sal básico. Na prova, eles chamam de sal básico. A melhor definição é o hidroxissal. Por quê? Porque tem a hidroxila, tudo bem? Então, sal básico. Do mesmo jeito que nós temos o sal básico, nós vamos ter o sal ácido, ou o hidrogenossal. Mesma coisa, surgiu da neutralização parcial de um ácido. Então, aqui, ó, libera o Na+ e o OH-. Aqui libera o CO3- e o H+. H+ mais CO3- forma uma água. E aí sobra para a gente quem? Sobra para a gente o Na+ e o HCO3. Como sobrou o H na estrutura, nós temos um hidrogenossal. O que seria o hidrogenossal? É o sal que tem hidrogênio na estrutura, também conhecido como sal o quê? Sal ácido. Não tem a ver com reatividade, ok? Tem a ver com a neutralização. Neutralização parcial de um ácido, neutralização parcial de uma base. Quando a gente vai para as regras de nomenclatura, a gente tem que conhecer de onde veio o ânion, né? Principalmente. Por quê? Porque se a terminação for ico, ele ganha o nome eto. Se a terminação for oso, ele ganha o nome ito. E se a terminação for ico, eles ganham o nome ato. Aqui eu acabei marcando errado, ó. Não é ico, é hídrico. Se termina em hídrico. De hidrasto ganha o termo eto. E o oso e o ico, né? O oso vira ito e o ico vira oso. Aí tem um mnemônico clássico, né? Te meto no vitrículo, mosquito temoso, te mato, te pico. Na verdade, é o contrário. É te mato, te pico. Mosquito temoso, te mato, te pico, te meto no vitrículo. Ok? Isso aí é uma frasinha que o pessoal inventa para poder decorar. Tudo bem? Mosquito temoso, te mato, te pico, te meto no vitrículo. Então, na regra de nomenclatura, a gente coloca primeiro o nome do ânion, depois o nome do cátion.
tá? Então, primeiro o nome do ânion, depois o nome do cátion. Para formulação, a gente coloca primeiro o cátion, depois o ânion, o menos eletronegativo e o mais eletronegativo, né? Na química inorgânica, basicamente, a gente trabalha com essa sequência aí dos menos para o mais. Tudo bem? Então, lembre-se, mosquito teimoso, te mato, mosquito teimoso, te mato, te pico, te meto no vidrico. Né? Maldade com mosquito, coitado. Mas vamos lá. Agora, cara, vem a parte macroscópica, né? Propriedades macroscópicas e microscópicas dos sais. Como eu falei para vocês, são retículos cristalinos, né? Sólidos em temperatura ambiente e formam várias estruturas geométricas, né? Então eles são unidos por forças de atração eletrostáticas. Eles apresentam alto ponto de fusão e ebulição, porque para derreter você tem que desmontar o cristal inteiro, então tem que fornecer muita energia para isso acontecer. Conduzem eletricidade? Isolados, não. Na forma sólida, não. Porém, quando estão fundidos ou em água, os íons ficam livres. Lembra da solvatação? Esses íons livres fazem com que a eletricidade possa fazer os íons migrar e aí fecha o circuito. Tudo bem? Não passa elétrico dentro da solução. São os íons que migram dentro da solução. Ok? Agora, característica química. Vamos lá. Sal de caráter neutro. O que seria um sal de caráter neutro? Se você jogar em água, né? Se você adicionar ele em água. Por quê? Porque a água é que a gente mede a acidez e a basicidade. O sal neutro, ele, adicionado em água, o pH mantém. Mantém. O que significa isso? Que ele não altera o pH. Como é que eu vou saber, professor, que o sal é neutro? Então eu vou fazer de um jeito mais prático, tá? Não vou mostrar para você a neutralização, não. Eu vou pegar aqui para você, tipo, o KCl. Vamos pegar aqui o KCl, ok? Quem é o KCl? O KCl veio do KOH e do HCl. Quem é o KOH? É o hidróxido de sódio. Quem é o HCl? É o ácido clorídrico. Certo? Então, aí, pergunta. O KOH é uma base forte ou fraca? Lembrando lá, família 1A e 2A. Então, a gente tem li na capa da revista Coisas Francesas. Bela Magnólia casou-se com o senhor Barão Ratão. Aqui era forte e aqui era mod. Então, a gente pode jogar elas como fortes. Tudo bem? Então, o hidróxido de sódio é uma base o quê? Forte. Tá. E o HCl? O HCl, você lembra dos hidrácidos? Você lembra dos hidrácidos? Como é que é? É HI, HBr, HCl. Esses são o quê? Fortes. Aí entra o HF, que a galera gosta de chamar de mod. Só que aí, se tiver que decidir, ele vem para os fracos. H2S, HI, HBr, HCl, HF, H2S e HCN. Tudo bem? Então tá aí. São os principais o quê? Hidrácidos. Beleza? E esses são fortes e esses aqui são o quê? Fracos. Cuidado com o moderado que está aqui no meio da brincadeira. Se tiver que jogar um ácido moderado, você joga ele para fraco. Se tiver que jogar uma base moderada, você joga ela para forte. Então, esse ácido aqui também é o quê? É forte,
Tudo bem? Aí é um macetezinho. É um macetezinho que funciona e funciona muito bem. Então, se funciona muito bem, não vamos inventar outra coisa. A neutralização foi de uma base forte com ácido forte? Foi. Então, esse sal tem caráter neutro. Ou seja, se eu jogar ele na água, ele não vai reagir nem com H+, e nem com H- da água. Ele vai manter a água com pH constante. Certo? Então, esse é o sal de caráter neutro. Se a gente pegar o sal de caráter básico, vai surgir da mesma ideia. Eu vou ter que vir de uma base forte e de um ácido fraco. Vamos lá. NaOH e HNO2. Quem é esse ácido? Esse é o A, ou quem é essa base? Quem é essa base? Essa base aqui para a gente é quem? É o hidróxido de sódio. Quem é esse ácido? É o ácido nitroso, certo? Base forte ou fraca? Base forte. Por que base forte? Grupo 1, lembra que nós falamos aqui? Grupo 1, ó, o sódio, grupo 1. Beleza. Já o HNO3 é um oxiácido, certo? Oxiácido. Como é que fazia do oxiácido mesmo? Você lembra como é que fazia do oxiácido? É o número de oxigênios menos o número de hidrogênios. Se essa regrinha, se esse R for maior ou igual a 2, é o quê? É forte. Se esse R for 1, é o quê? É mod. E se esse R for menor do que 1, é fraco. Lembrando que se tiver que decidir, joga o mod para fraco. Beleza? Então, 2 menos 1, né? Se a gente fizer aqui, ó, 2 menos 1, dá quanto? Dá 1. 1 é um cara o quê? Moderado. Quem vence? O forte ou o moderado? O forte. Então, esse cara aqui é um cara de caráter o quê? É um cara de caráter básico. Qual seria o nome desse carinha? Só para a gente treinar também isso aqui. Oso vira ito. Então, esse carinha é o nitrito de sódio, né? Para a gente ir treinando um pouquinho. O outro a gente nem falou, né? Vamos pegar aqui. Esse aqui é que carinha? Hídrico, não é isso? Hídrico vira eto. Então, esse é o cloreto de quê? De potássio. Caraca, olha que bicho doido. Eu falei aqui que era sódio. Que sódio, maluco. Isso aqui é potássio. Foi até bom ter voltado, ó. Vixe, coisa feia. Eu tava pensando no sódio, mas eu não queria colocar sódio de cara. Então, e aí eu ainda coloquei cloreto. Cloreto de potássio, é isso mesmo, é o cloreto de potássio. Certo? Então tá bom. Então, base forte com ácido moderado vence o forte. Mas a gente pode jogar esse aqui também para o quê? A gente pode jogar para fraco, tá bom? Então, por fim, um sal de caráter ácido. Como é que a gente vai pegar um sal de caráter ácido? Posso pegar aqui, ó, por exemplo, FeSO4. De onde veio o Fe? Veio do FeOH2. De onde veio o H2, o SO4? Veio do H2SO4. Esse daqui é o hidróxido de ferro 2.
E esse daqui é o ácido, você lembra lá qual é o nome dele? Sulfúrico. Professor, tem que lembrar o nome dos ácidos? Tem. Ico. Certo? Vamos lá. Hidróxido de ferro. Ele é um quê? Ele é um fraco, porque ele está nos demais. O ácido sulfúrico. 4 menos 2 igual a 2. Então, ele é um ácido quê? Forte. Isso significa que ele tem caráter o quê? Significa que ele tem caráter ácido. Significa que ele vai ter acidez. Se você jogar na água, o pH sobe. Tudo bem? Então tá aí, ó, essa é a forma que você analisa. Então, e a gente, só para a gente, né, aproveitar o embalo, esse daqui é quem? É o sulfato de ferro 2. Por que ato? Porque veio do ico. Tudo bem? Então tá aí os sais e os seus caráteres. Então não confunda classificação com reatividade. São coisas distintas, ok? São coisas distintas. A classificação, por exemplo, qual a classificação desse sal aqui? Esse sal aqui é um sal neutro. Professor, por que ele é um sal neutro? Porque ele não tem nem H+, nem OH-. Vamos voltar nos outros? Eu acho que todos que eu fiz foram neutros também. Esse daqui também é um sal o quê? É um sal neutro. Por quê? Porque não tem nem H+, nem OH-. E esse aqui também é um sal o quê? É um sal neutro. Então, ser sal neutro não tem nada a ver com a reatividade. Beleza? Então tá aí. Como você tem que analisar o caráter dos sais. Certo? Aí vem cá. Sais do cotidiano. Bicarbonato de sódio. Ele é utilizado como fermento químico, antiácido estomacal e também nos extintores. É o pó que isola o contato geralmente do equipamento elétrico com o oxigênio. Só que ele é usado aí como antiácido estomacal. Será que ele tem caráter básico mesmo? Vamos analisar? NaHCO3. Primeira coisa, ele é um sal o quê? Ácido. Por que é um sal ácido? Porque tem H na fórmula. Tudo bem? Mas olha só, ele veio do NaOH e veio do H2CO3. 3 menos 2, 1. Então, isso aqui dá o que pra gente? Moderado ou fraco. Aqui é o que? Forte. Base forte com ácido fraco. Sal de caráter o quê? Básico. Ó que loucura. É um sal ácido de caráter o quê? Básico. Então, realmente, ele pode ser utilizado como antiácido estomacal, jogado em água, ele aumenta o pH. Outro carinha aí, ó, o carbonato de cálcio, componente do mármore, calcário, casca de ovo e base dos recifes e corais. Tudo bem? E nós temos aí o nitrato de amônio, fertilizante agrícola vital, essencial para o ciclo do nitrogênio e que tem grande impacto aí no global da agricultura. Então nós temos esses carinhas aí como alguns sais do nosso cotidiano. Aí o que acontece? Vamos lá para os nossos exercícios. O composto de fórmula FeCl3 é empregado no tratamento de água, por conta da sua ação coagulante sobre as impurezas. Ou seja, joga na água e ele faz a aglomeração. Lembra lá do primeiro ano? Que é o fator aglutinante para fazer como é que era o nome? Esqueci, agora não vem na cabeça. É para fazer a aglutinação, a floculação, para fazer a floculação. Esse composto é considerado um sal hidratado, neutro, básico, duplo ou ácido. Então vamos olhar para a fórmula dele. Tem água? Tem água? Não. Tem H+? Não. Tem OH-? Não. Sobrou a ideia de sal duplo e neutro. Sal o que, gente? Neutro.
Professor, o que seria um sal hidratado? CuSO4, pontinho H2O. Esse é um sal hidratado. Um sal neutro. Tá bom, vamos lá. Sal neutro. Esse aqui é o hidratado. Então, esse aqui é o A. O B, sal neutro. FeCl3. Não tem nem H+, nem OH-. Sal básico. Cara, esse daqui, você vai ver massacradamente aparecer esse cara aqui. OH. Sal duplo é quando você tem dois cátions ou dois ânions. Por exemplo, ABCD. Eu posso colocar aqui, ó, KNaSO4. Então, eu tenho dois cátions, eu posso chamar ele de sal o quê? Duplo. E sal ácido, né? ABCDE. Então, sal ácido, eu posso colocar aqui, ó, bicarbonato, HCO3. Então, tá bom? Então, um exemplo de cada um aí, pra gente, letra o quê? B. Tá vendo que ele não está perguntando sobre a reatividade, está perguntando sobre considerado sal, aí ele quer a classificação. 2. Os sais são substâncias químicas de extrema importância para a indústria devido à sua ampla utilização nas preparações de diversas formulações farmacêuticas, assim como na fabricação de fertilizante e de produtos culinários. Em relação aos sais como cloreto de sódio, nitrato de amônio, é correto afirmar que, quando dissolvidos em água, produzem, respectivamente, uma solução de caráter. Agora sim, ele quer o quê? A reatividade. Quer saber que se o pH vai subir ou vai descer. Quem é o cloreto de sódio? NaCl. Quem é o nitrato de amônio? NH4NO3. Galera, guarda esses caras aqui, ó. Sulfato, sulfito, nitrato, nitrito, opa, errei, nitrito, guarda, pode guardar. Sulfato, sulfato, sulfito, nitrato, nitrito, carbonato e fosfato. Pode guardar. Pode guardar, pode guardar, pode guardar. Que quando aparecer os nomes, você já sabe de quem ele está tratando. Por exemplo, aí, ó, ele tratou para a gente do nitrato de amônio. Então, eu tenho aqui o sulfato, o sulfito, o nitrato, o nitrito, o carbonato e o fosfato. Pode guardar o nome desses carinhas aí que eles vão aparecer para você o tempo todo. Aí vamos lá. NaOH e HCl. Forte, 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 forte. Esse aqui tem caráter neutro. NH4OH e HNO3. 3 menos 1, 2. Então, forte. Tá na 1A ou na 2A? Não. Então ele é o quê? Fraco. Forte com fraco, caráter ácido. Então, dentro da nossa brincadeira, tem que ser neutro, neutro, e tem que ser ácido. Ácido. Qual que marcou nas duas? Marcou nas duas a letra B. B de bola, nós temos aí o sal de caráter neutro e ácido. Tudo bem? Então fica aí para vocês a aulazinha sobre os sais. Então você guarda os que eu te falei ali dos ânions dos oxiácidos, porque é importante para fazer a formulação dos sais. Um beijo e treinem bastante.